Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Sejam bem-vindos a mais esse programa Reflexão Bíblica, com o intuito sempre de levar até você uma reflexão através da palavra de Deus. Nós ainda estamos convivendo com essa pandemia do coronavírus, estamos ainda impedidos de realizar cultos no templo. Então o nosso desejo, através desse canal, através desse programa, é levar até você, a sua família, a direção da palavra do Senhor. Nesta noite, nós queremos falar sobre a segunda vinda de Jesus e suas implicações. Isso mesmo, estamos vivendo momentos em que, se nós não tivermos um direcionamento da palavra de Deus, podemos facilmente ser confundidos. Mas vamos ouvir um rápido louvor e logo depois nós estaremos retornando para trazer mais essa porção da palavra de Deus. Chame aí a sua família, chame aí amigos e se reúna para que nós possamos juntos refletir na palavra de Deus e sermos abençoados pelo Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Tudo aqui é tua, casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende
Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, disse Paulo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha que texto maravilhoso, revelador, texto didático, um texto que tem muito a ver comigo e com você, um texto que parece que foi escrito nesses dias, um texto profético, um texto escatológico, um texto sem sombra de dúvidas que pode nos tirar de grandes erros. Nós precisamos entender uma coisa: os erros, os pensamentos errados, errôneos sobre a segunda vinda de Jesus não é coisa do tempos de hoje. Já naquela época, na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, já havia erros teológicos gravíssimos, como bem nós lemos aqui no texto, ao ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer que, segundo alguns pensamentos, algumas correntes teológicas, naquela época, para alguns desses, Jesus já teria vindo. O arrebatamento da igreja já teria acontecido. E essa jovem igreja, a igreja que está na cidade de Tessalônica, uma igreja fundada por Paulo, através ou por meio da segunda viagem missionária deste apóstolo de Jesus, uma igreja muito elogiada por Paulo, uma igreja que, segundo Paulo, é uma igreja que servia até de exemplo, porém, era uma igreja que estava sendo atormentada por heresias, por palavras, por profecias de pessoas que não falavam da parte de Deus e, mais do que isso, diziam até que o arrebatamento da igreja, olha bem, já havia acontecido. Por isso que Paulo, no versículo 1 e versículo 2, ele fala: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, veja que Paulo está falando sobre a segunda vinda e o arrebatamento da igreja, a nossa reunião com Ele, as bodas do Cordeiro, quando a igreja for arrebatada e a igreja, a noiva, se encontrará com o noivo Jesus Cristo e haverá a grande festa de casamento, o grande banquete das bodas de casamento entre a igreja, a noiva, e Cristo Jesus, o noivo. Paulo está falando sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, porém Paulo está no versículo 2, ele fala: a que não vos demovais.
Essa palavra no original significa literalmente mover-se para lá e para cá. Essa palavra significa cambalear. Paulo está falando, não fique para lá e para cá com pensamentos errôneos. Não vos perturbeis com pessoas que falam uma coisa e falam outra. Amados, isso é muito contextualizado. Esta mensagem, como eu disse minutos atrás, parece que essa mensagem foi escrita nos dias de hoje. Quantas perturbações estão acontecendo nas mentes, nos corações e até mesmo de crentes. E Paulo, ele exorta sobre a armadilha das heresias. E ele fala 3 coisas de que nós devemos nos atentar e não nos mover, nem num lado nem para o outro, mas ficar firme quando essas coisas chegar. Que coisas são essas? Paulo, ele revela no versículo 2. Primeiro, sobre espírito do erro. Veja bem que Paulo está falando, não vos perturbeis, versículo 2. Quer por espírito. Amados, a palavra de Deus vai dizer em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Veja, irmãos, 1º século. Já havia uma exortação contra esses espíritos enganadores. São pessoas guiadas pelo seu ego, são pessoas guiadas pela sua fama, são pessoas guiadas, seja lá o que, mas não por Deus, não pela palavra, não pelo Espírito Santo. As pessoas são guiadas pelo espírito do erro para conduzir igrejas inteiras a se desviar da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala mais. Mateus capítulo 7, versículo 15, a Bíblia vai dizer: acautelai-vos, ou fique precavido, ou vigie, ou não dê ouvidos. É isso que a palavra está dizendo para mim e para você. Mesmo você que não é evangélico, mesmo você que nunca frequentou uma igreja evangélica, não ouça qualquer coisa, não dê ouvidos a qualquer coisa. Jesus já nos advertia sobre isso. Acautelai-vos, calma, prove se o Espírito é de Deus, faça prova, pede prova de Deus, consulte a palavra. Olha o que Jesus falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Paulo orienta esta igreja para que eles fiquem firmes, não dê ouvidos, não balance nem para cá e nem para lá. Fique firme naquilo que Paulo ensinou, fique firmes na doutrina apostólica. Outra coisa, Paulo fala também, além de espíritos, mas também quer por palavras. Meus irmãos, principalmente nos momentos como nós vivemos, há muito blá blá blá. Na época de Paulo, na época dos Tessalonicenses, era uma época difícil. Perseguição romana, do Império Romano, muitos falsos profetas, muitas pessoas morrendo nas arenas, muitas pessoas sendo crucificadas, e havia um rebuliço muito grande. E é nesse contexto que muitas vezes muitas palavras chegam aos nossos ouvidos. Mas, meus amados irmãos, Provérbios capítulo 14, verso 5 diz assim: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O cuidado que Paulo estava tendo com essa igreja é contra as palavras mentirosas. Meus irmãos, quantas mentiras sendo pregadas por aí, quantas mentiras sendo ensinadas por aí. A internet está cheia. Meus irmãos, eu quando terminei o meu período
de seminário e o meu pastor, meu conselheiro, meu amigo da minha família, pastor Alex, eu me lembro que ele me deu um conselho. Ele falou para mim: Mauro, não tenha vergonha de pregar a verdade. Irmãos, eu confesso que eu fiquei perturbado. Como é que eu vou ter vergonha? Eu fiquei quase 5 anos estudando a Bíblia, estudando sobre Cristo, sobre a salvação. E a minha intenção é ser um pregador da palavra de Deus, é ser um missionário, um evangelista. Eu queria, na verdade, botar toda a minha estrutura emocional, psicológica, física e familiar diante do Senhor, para a obra do Senhor, pela causa do Mestre. E agora eu teria que ficar cuidado para não ter vergonha de falar a verdade. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que falar a verdade, falar sobre a Bíblia, abrir a Bíblia, sem ter medo de ofender A, B, C ou D. Meus irmãos, muitos pregadores e muitas igrejas estão suprimindo a verdade, escondendo a verdade e pregando somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos fazer como Paulo, falando para os Tessalonicenses: cuidado com as palavras. Mateus capítulo 24, versículo 6, a Bíblia vai dizer: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não fique perturbado. Jesus falou: haverá tudo isso, guerra, rumores de guerras. A humanidade passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial. A humanidade passou na troca de milênio. Nós vivemos isso, eu vivi isso, eu presenciei isso, quando diziam que ia acontecer coisas através das profecias de Nostradamus, seja lá de quem. E Jesus sempre nos advertiu falando: vocês virão essas coisas, pestes, guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, o amor de muitos esfriando. Mas Jesus falou: isso não é o fim ainda. Acautelai-vos, calma, gente. O coronavírus não veio para poder abrir as portas para Jesus vir. Isso é o princípio das dores. E mais, a Bíblia fala, Mateus capítulo 24, versículo 35, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Amados, Jesus, nada vai acontecer se não se cumprir a palavra do Senhor. Era isso que Paulo estava advertindo a igreja. Cuidado com os espíritos, cuidado com as palavras e cuidado com as epístolas. Aqui, segundo comentários, algumas pessoas estavam escrevendo epístolas e mandando para as igrejas, inclusive enviaram uma para Tessalônica. E estava dizendo que essas epístolas eram de Paulo. E Paulo estava dizendo: não, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ora, veja só, irmãos, estavam escrevendo cartas segundo se passasse por Paulo sendo o autor, dizendo que Jesus já teria vindo, que o arrebatamento da igreja já tinha acontecido. E Paulo fala: isso é mentira, não fui eu que falei isso. Então, irmãos, essa é a grande vontade de Paulo para ensinar, advertir, não somente a igreja de Tessalonicenses, mas essa palavra para mim e para você também. Só que Paulo não para por aí. No versículo 2 e versículo 4, Paulo faz um esclarecimento bíblico escatológico. Escatologia é a doutrina que ensina, que informa, que adverte sobre os acontecimentos do fim. O que vai acontecer antes de chegar à vinda de Jesus. E Paulo, ele pontua algo interessante. Versículo 3, você pode acompanhar, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem a que primeiro venha a apostasia.
O que não vai acontecer antes da apostasia? A vinda de Jesus, é o contexto. Paulo falando, olha, não vai acontecer a vinda de Jesus sem antes ter uma grande apostasia, apostatar, virar-se contra, ir para longe, se afastar, abandonar a fé, como se nunca viu antes. Meus amados irmãos, Jesus não voltará sem que haja uma grande rebelião. A questão é, meus irmãos, de que lado você está hoje? Daqueles que vão negar a fé, ou daqueles que, como Paulo, como ele disse, se você olhar na sua Bíblia, no versículo 15, ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Paulo está exortando, meus irmãos, não larguem a fé, não abandonem a fé, continue sendo fiel a Deus, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Muitas pessoas nesse período da pandemia estão deixando de orar, estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de se importar com as pessoas, estão deixando de ser fiel com o Senhor. Não é tempo de infidelidade, não é tempo de aproveitar as circunstâncias para que você fique escondido, para que você fique omisso para com as suas e para com as minhas obrigações como servo e como serva de Deus. Paulo está falando, fique firme, porque não vai acontecer a vinda de Jesus sem que haja uma apostasia. E mais, Paulo está falando, Jesus não voltará antes que o anticristo seja revelado. Olha o versículo 3 de novo. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que eu já falei, e seja revelado o homem da iniquidade, ou filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ora, veja só, o apóstolo Paulo está falando, amados, eu falei isso para vocês. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, Paulo poderia ter falado assim: olha, nós estudamos isso na escola dominical, eu dei estudo bíblico, eu fui até a sua casa, discipulei você, você aprendeu aqui na igreja, culto após culto, ensino após ensino, e aquela igreja, ela estava facilmente sendo enganada por essas heresias. Meu amado e minha amada, não se esqueça, não jogue fora aquilo que você aprendeu aqui na igreja. Hoje o templo está fechado, mas a palavra não está fechada. A palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando comigo e com você. Por isso, abra a Bíblia e se recorde dos ensinos que o seu pastor e que essa igreja que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a palavra. Nós não temos compromisso com heresia, nós não temos compromisso com falatórios, nós não temos compromisso com plágio, nós temos compromisso com a palavra. Não se desvie, não abaixe a guarda, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor naquilo que tudo você foi ensinado na palavra. É isso que Paulo está dizendo. Vai acontecer um dia que vai ser levantado no mundo o anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que se fala a Deus. Talvez, quem sabe, irmãos, essa palavra profética, escatológica, ainda vai acontecer. Talvez hoje estamos ainda dentro de casa, nessa pandemia, impedidos de ir e vir. Mas acontecerá dias, irmãos, que a igreja no mundo inteiro vai ser perseguida. E aí, meu amado, quando isso se revelar, diz o versículo 6, e agora sabeis o que o detém. Meu amado, minha amada, esse é um texto assim que aguça a nossa curiosidade. Alguns falam que aquilo que o detém, o aparecimento do anticristo, é os próprios decretos de Deus. Outros falam
que aquilo que o detém o aparecimento do anticristo, que vai haver uma grande revolta contra Deus, contra a igreja, contra o evangelho, contra pastores, contra os crentes. Igual o que está acontecendo lá na Ásia, igual o que está acontecendo lá no Oriente. Imagine essa perseguição em âmbito mundial. Essa perseguição vai fazer essa pandemia parecer fichinha para mim e para você. Mas, meus irmãos, algo já está detendo, algo já está segurando. Alguns falam que é a igreja, a proclamação do evangelho, o ministério da igreja na terra. Outros afirmam que aquilo que o detém é o Espírito Santo, que habita, que selou o crente, e que está se movendo, e que está trabalhando, e que está fazendo a obra do Senhor. Mas no dia que a igreja for arrebatada, no dia que a igreja não estiver mais aqui, esse iníquo, esse grande falso profeta, que se chama anticristo, que ele vai assentar no santuário de Deus. Ora, amados, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A Bíblia fala que Deus habita na minha vida e na sua vida. E quem sabe, esse anticristo vai ter um lugar especial no coração de muitas pessoas. Por isso, irmãos, a última parte do versículo vai dizer que esse iníquo, ele vai ser revelado em ocasião própria, no tempo certo. Eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, que nós precisamos ficar firmes. Não é hora de se amedrontar, não é hora de esmorecer, não é hora de esquecer dos nossos compromissos, os nossos votos que fizemos no altar com o Senhor, a nossa fidelidade para com Deus. Precisamos ficar inabalável. Vai haver muitas palavras, vai haver muita profecia, vai haver muita coisa que vai se levantar, mas nada vai acontecer sem acontecer na hora certa, sem que Deus cumpra todos os seus propósitos. Como é que você está, meu irmão? Como é que está você, minha irmã? Estamos longe, não podemos nem nos reunir, mas, meu amado, Deus está com você. Se tem alguma notícia perturbado você, se algumas palavras que você tem ouvido têm entristecido seu coração, olha para a palavra, fica com a Bíblia, porque a palavra de Deus é fonte de sabedoria e paz. Paulo advertiu essa igreja que nada vai acontecer sem que antes se cumpra tudo que está determinado. Que Deus nos abençoe nesse tempo e que Deus console seu coração com essas palavras em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus tem os seus propósitos e nós precisamos ficar firmes. E uma das colunas, dos exercícios espirituais que nos fortalece, que nos sustenta e que nos faz ficar inabaláveis é a oração. Quero convidar você nesse momento para orar comigo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar e pedir a direção do nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra esclarece, a Tua palavra revela, a Tua palavra exorta, a Sua palavra corrige, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai querido, ó Deus, entra dentro desta casa, dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora. Pai, eu não tenho poder de fazer nada, ó Deus, para mudar a história, os rumos desta vida, dessa família, ó Deus, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Abençoa, Senhor,
Abençoa cada família. Abençoa, Pai querido, cada um que está nos ouvindo nesta hora. Ó Deus, derrama sobre cada um de nós o bálsamo do Senhor e nos consola nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque, ó Deus amado, nós precisamos, ó Pai, estar atentos, ó Pai, contra tudo que, ó Pai amado, que venha de encontro à Tua palavra. Ó Pai, quer por palavras, quer por espíritos, quer por profecia, ó Deus amado, nada disso, Senhor, tem a ver com a Tua palavra. O próprio Jesus disse, Senhor, que não é o fim, mas é o princípio das dores. Ó Deus, nos fortalece a Tua igreja, ó Deus amado, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, para que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos estar sempre, Pai, firmes, olhando para Jesus, como Paulo fez, ó Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, muito obrigado por esta hora. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, completa nos corações aquilo que o pregador jamais poderá fazer. Muito obrigado por essa hora. Abençoe esse programa, abençoe esta igreja, abençoe o nosso Brasil. Esteja conosco mais uma vez. Nós te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.